Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um dia de aula do nosso curso de Introdução ao Python. Hoje a gente começa uma série mais focada aí para engenharia e matemática, né? E a gente vai tratar hoje do assunto de otimização. Então vamos lá, eu vou aqui abrir o meu Jupyter, né? Novo, Python 3. Vamos colocar um Markdown para ficar claro o que a gente vai fazer. Então hoje é a nossa aula 11, otimização. Então, muitas vezes na engenharia e na matemática, a gente precisa encontrar valores de máximos ou mínimos de função para conseguir resolver os nossos problemas. Vamos começar a aula de hoje falando um pouco de teoria e implementando diretamente essa teoria, que é o método de Newton-Raphson, uma das formas mais comuns aí de se encontrar zeros de funções não lineares na matemática. Tá? Vamos começar então importando as livrarias que a gente vai usar. Então, import numpy snp from matplotlib import pyplot splt. Então, vamos inicialmente começar com essas duas bibliotecas. O método de Newton-Raphson, lembrando, a gente tem que calcular uma função e a gente tem que calcular a derivada dessa função. E aí a gente vai usar um método iterativo, né, que vai encontrar as funções, os zeros dessa função. Vamos começar com uma função bem simples, né? Então vamos chamar de func é igual a lambda x, dois pontos. E a minha função vai ser, então, 3 vezes x ao quadrado menos 2. Essa aqui é uma função fácil de derivar, né? Então vamos colocar já a derivada dessa função, func, derivada dessa função, é igual a lambda x, dois pontos, 6 vezes x. A derivada de 3x ao quadrado menos 2 é 6 vezes x. Então, só fazendo um parênteses, esse lambda x, dois pontos, significa que eu estou criando uma função, né? Isso aqui então vai ser uma função em x, de modo que se eu escrevo um valor para x para essa função, ele vai calcular aqui 3x² menos 2. E para a derivada, ele vai calcular isso aqui. Para o método numérico funcionar, eu vou ter que ter alguns parâmetros, né? Por exemplo, uma tolerância. Então, vamos usar, por exemplo, 10 a menos 6, 1 e menos 6. E eu vou começar com uma variável de resíduo com um valor alto qualquer. E eu preciso de um x inicial, que eu vou começar com x2. É o meu chute inicial para essa função. Então, aqui x igual a 2 é meu valor inicial. Eu vou fazer o seguinte, while has maior do que tol, ou seja, enquanto o meu resíduo for maior do que minha tolerância, eu vou fazer o seguinte, resíduo vai ser então a função calculada, func calculada em x, a derivada do meu resíduo vai ser então a derivada da minha função calculada em x, e aqui eu vou fazer a iteração do Newton-Raphson. X vai ser igual a menos x menos has dividido por der has. Né? Então aqui ele vai fazer a iteração e vai tentar achar o valor do x. E aí eu vou fazer um print x aqui, né? Print de x. E se eu executar, ele vai me trazer esse valor aqui, menos 0,81. Eu chamo a atenção que essa função eu consigo calcular na mão, né? Então, se eu fizer 3x ao quadrado igual a 2 para achar o zero, então x ao quadrado vai ser igual a 2 terços, né? Então, x vai ser raiz de 2 terços. Então, se eu fizer aqui np.sqrt de 2 terços, né? Eu vou ter exatamente esse valor. Então, observem que esse aqui seria o valor correto e esse aqui o valor encontrado aí pela nossa aproximação. E a gente consegue notar uma aproximação aí muito boa, né, do valor correto e do valor calculado. Então, a gente conseguiu, dessa forma, encontrar o zero dessa função utilizando o método de Newton-Raphson. Esse método
Uma outra coisa que eu queria fazer antes é nem sempre o cálculo da derivada é tão simples como a gente fez aqui, né? Então vamos fazer o caso de um cálculo de derivada numérica, tá? E vamos ver se a gente consegue uma boa aproximação. Então eu vou começar de novo o problema. Vamos fazer o seguinte, vamos definir só a função agora. Então lambda em x, que vai ser 3x ao quadrado menos 2, a mesma função anterior. Eu vou colocar a minha tolerância de 1 vezes 10 a menos 6. Eu vou colocar um resíduo inicial de 1.000 ou 10.000, tanto faz, qualquer número grande, né, que seja maior do que a tolerância. Eu vou colocar um valor de x igual a 2 e eu vou começar o meu loop. Então, while tol maior do que res, quanto o resíduo for maior do que a tolerância, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o resíduo, como sendo a função, né, func de x. Só que agora eu vou ter que calcular a derivada numérica. Para eu calcular a derivada numérica, eu preciso encontrar um resíduo um pouquinho à frente, né, e dividir por 2, por esse espaço, né, pelo h. Então, res 2 vai ser igual a func de x mais um delta. Observem que eu vou ter que criar uma variável nova, delta. Tá? E aí eu vou colocar aqui um valor pequeno para esse delta, 0,01, por exemplo. Então, observe, eu vou calcular minha função no ponto x e vou calcular a função no ponto x mais 0,01. Né? E aí a minha derivada do resíduo ela vai ser igual a res2 menos res dividido por delta. Certo? Então, eu estou aproximando a minha derivada de maneira numérica. Eu estou calculando numericamente essa derivada. O método de Newton-Raphson vai ser a mesma coisa. X vai ser igual a x menos res dividido por resíduo dividido pela derivada desse resíduo. E eu vou imprimir, né, esse x. Na hora que eu executo, eu tenho praticamente aí o mesmo número que foi encontrado anteriormente. Claro que agora eu perco um pouco de resolução, porque eu estou calculando essa derivada de maneira numérica, mas observem que eu tenho uma precisão também muito boa. Tudo bem? Então, esses dois exemplos mostraram aí a aplicação da gente programar diretamente o método de Newton-Raphson. Muitas vezes é mais fácil e mais direto a gente usar essa forma de trabalhar. Mas, obviamente, dentro do Python, a gente tem já algumas ferramentas prontas para utilizar a otimização. E hoje eu vou trabalhar com vocês a Minimize, que fica dentro da biblioteca SciPy. Então, se vocês entrarem no site scipy.org, né? scipy.org, vocês vão ter bastante informação dessa biblioteca, né? Toda a parte dos comandos, toda a parte dos detalhes da biblioteca, né? E a gente vai trabalhar hoje especificamente com a parte de otimização. Então, eu vou ter que importar, né, from scipy.optimize import minimize. E é essa biblioteca que a gente vai trabalhar hoje. Vamos definir uma função aqui que a gente queira minimizar. Observem que eu estou trabalhando com a biblioteca de minimização, né? E aí, eu quero minimizar a mesma função que a gente estava trabalhando ali. Então, func vai ser igual a lambda x 3x ao quadrado menos 2, tá? E aí eu vou usar o seguinte comando, res vai ser igual a minimize. Então, eu vou chamar a função ali da biblioteca, func, vírgula, x0 igual a 2. Né? Então, eu preciso dizer quem eu quero minimizar e qual é o valor do chute inicial. E eu vou imprimir esse que vai ser a saída da minimização. Primeira coisa, o que aconteceu? Chegou onde eu queria? Não. Por quê? Porque eu pedi para ele minimizar
essa função aqui. Só que essa função ela pode ter valor negativo, né? E aí o otimizador ele observou que se eu jogar um valor muito pequeno, próximo de zero, aqui, a minha função vai valer menos 2. E esse é o mínimo da minha função. Veja, o otimizador não errou, né? Na verdade, a gente que não pediu corretamente o que a gente queria. O que a gente quer? A gente quer que quando isso aqui valha zero. Então, uma forma de eu fazer é simplesmente eu pedir o valor absoluto, né? Então, np.abs, isso aqui. O mínimo que eu posso ter para um valor absoluto é zero, né? Então, se eu rodar de novo, observe que agora minha função vale praticamente zero, né? E tudo isso aqui é a saída do meu otimizador. Mas eu estou interessado normalmente só nesse x, né? E aí, o res.x é exatamente o número que eu queria, o mesmo número que a gente obteve aqui anteriormente. Tudo bem? Bom, como é que eu trabalho problemas de otimização, de maximização e minimização dentro desse escopo aqui? Tem algumas formas diferentes, mas a mais simples dela é o seguinte. Vamos criar uma nova função, min, uma função que eu quero minimizar, que ela vai ser igual a simplesmente lambda x np.seno de x. Tá? Imprimir essa função, né, só para ver a cara dela. Então eu vou criar aqui um np.linspace, t é igual, né, np.linspace de 0, 4 vezes π, np.π, com 500 pontos. Então esse aqui é um vetor que eu quero calcular, e aí eu vou fazer o gráfico disso, plt.plot, t, funcmin de t. Né? Então eu vou calcular, eu vou fazer o gráfico de t e seno de t. Essa aqui é a nossa função seno, já muito bem conhecida. Vamos tentar então usar o problema de otimização para encontrar um valor de mínimo, né? Para encontrar o mínimo da função. Bom, eu vou usar o mesmo comando que eu usei anteriormente, res é igual a minimize, res é igual a minimize funcmin. Quer dizer, eu quero minimizar essa função com um valor x0 de 1. E eu vou imprimir, né, res.x, que é quem eu... Ele vai me trazer o valor de menos 1,57. O que significa isso? Eu parti do x0 igual a 1, um número mais ou menos aqui. Qual que é o ponto mínimo que ele vai conseguir encontrar? É um número aqui para trás, né? É um número de π sobre 2 aqui nessa parte negativa. Eu quero, veja que isso aqui é menos π sobre 2, né? Eu queria, na verdade, encontrar esse ponto aqui. Seria o 3π sobre 4. 3π sobre 2, perdão. Como é que eu faço? É só uma questão de eu escolher o ponto mínimo. Então, vamos escolher um ponto mínimo agora de 2, né, que é mais ou menos aqui, nesse segundo vale. Então, eu vou refazer essa simulação, mas agora para um valor de 2. Veja que agora eu tenho ali o 3π sobre 4. Certo? Tá. Então, até agora, a gente fez pontos aí de minimização. Eu posso até, se eu quiser enxergar graficamente isso aí, fazer o seguinte. Eu faço a minimização, aí eu vou plotar o t e a função de t, né? E eu também vou plotar o res.x, 0, e o funcmin de res.x, 0. Observe que agora eu vou... Opa, desculpa, eu preciso colocar isso aqui como uma estrelinha, né, para eu conseguir enxergar. Observe, então, que agora eu plotei o meu gráfico e eu marquei ali o pontinho mínimo que eu encontrei. Então, beleza, eu consegui encontrar um mínimo. Como é que eu faço para encontrar o máximo? Eu posso usar a mesma função minimize e usar
artifício matemático extremamente simples, que é o seguinte: como é que eu faço para maximizar uma função? Eu posso simplesmente minimizar menos aquela função, né? O que eu estou querendo dizer? Eu vou criar uma nova função, funcmax vai ser igual a lambda x menos funcmin de x. Tá? Então veja que essa função max ela é simplesmente a função min com sinal negativo, com sinal invertido. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, res é igual a minimize. Essa é a minha função que eu chamei de funcmax, com x0 igual a 2, né? E aí eu vou copiar aquele trecho ali para plotar o gráfico e mostrar onde que ele está encontrando o ponto de máximo. Certo? Eu estava aqui no ponto 2, ele encontrou aqui como ponto máximo. Então vejam que interessante, todas as vezes que eu quiser maximizar uma função, eu posso usar os algoritmos de minimização e inverter o sinal da minha função objetivo. Tudo bem? Bom, dando sequência então, a gente está trabalhando com funções de uma única variável. Vamos trabalhar com uma função de mais variáveis e ver como é que a gente... o que vai acontecer. Bom, vamos supor que eu queira trabalhar o seguinte. Eu vou criar uma função agora, que vai ser lambda x. Observem que o lambda ele está recebendo uma única variável, mas essa variável pode ser um vetor, né? Onde cada posição do vetor vai significar uma coisa diferente. A minha função agora vai ser o seguinte, np.ax, porque eu quero achar o zero da função, menos 3 vezes x0, menos 3 vezes a posição 0 do x elevado ao quadrado, mais np.log de x1, né? Menos raiz quadrada, np.sqrt de x2. Então vejam que agora eu tenho uma função com 3 variáveis, né? x0, x1 e x2. Todas elas eu vou entregar para o programa sendo apenas uma variável, que vai ser um vetor, tá? Eu vou chamar aqui de x0 como sendo menos 1, 1, 1, tá? E aí vamos escrever res como sendo minimize fun, a função, né? Com x0. E aí, como todo método numérico, nem todo método funciona bem, né? E aí, às vezes, a gente pode escolher métodos diferentes. Se vocês estudarem depois a biblioteca, vocês vão ver que tem um monte de métodos numéricos disponíveis para fazer a minimização. Nesse caso, eu vou usar um método igual a Nelder med, né? Com uma tolerância, e eu vou especificar a tolerância também, 10 a menos 6. Então vejam que a gente pode pôr um monte de outras opções que vão facilitar, né, ou vão permitir a convergência do método. Com isso eu vou imprimir, né, o meu resíduo. Quando eu rodo, observem que automaticamente ele vai encontrar todos os valores, né, vai me dizer aqui que a otimização terminou de maneira correta, e esses são os valores que vão minimizar a minha função. Tá? Como esse aqui é o absoluto, eu acredito que o valor da minha função vai ser bem pequeno. Né? Então, se eu calcular, por exemplo, essa função para o res.x, ele vai dar um valor de praticamente zero. Então, eu consegui encontrar um zero para aquela função, com x1 menos 0, quase menos 0,02, 2,2 para o x1, para o x2, né? E para o x3, 0,67. Tudo bem?
Bom, então quando eu tenho que trabalhar com múltiplas variáveis, essa é uma forma de fazer funcionar. Vamos trabalhar agora a questão de limites, tá? Se eu tenho restrições, né, nos meus valores. Eu vou começar dando faixas de valores para cada uma das minhas variáveis. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma função lambda x, que vai ser x ao cubo menos 8 vezes x. X vai ser igual a np.linspace de menos 5 até 5, com, sei lá, 100 pontos. E eu vou plotar isso. Plot, plt.plot, x e essa função, func de x. Então eu tenho, né, uma função de terceiro grau. Essa função ela é bem interessante, porque ela tem um máximo aqui, ela tem um mínimo aqui local, só que observem que depois ele sobe e diverge, né? Assim como ele diverge para baixo. Então o mínimo dessa função é menos infinito, o máximo é mais infinito. Só que eu posso eventualmente estar interessado em descobrir o máximo e o mínimo só aqui nessa região, né? Será que a gente consegue fazer isso? Bom, primeira coisa, aqui questão de ordem prática. Para que eu possa minimizar, eu não consigo minimizar uma função de uma única variável. Então eu vou usar um artifício de criar uma função de duas variáveis, mas não usar a segunda variável. Quer dizer, aqui vai ser meu x0 e aqui vai ser o mesmo x0. E daqui a pouco vai ficar claro o que eu estou fazendo. Mas eu simplesmente estou criando uma função com mais de uma variável, mas eu estou usando no meu lambda apenas a primeira variável. Tá? Obviamente, na hora de eu fazer essa plotagem, se eu fizer dessa forma, vai dar erro. Eu tenho que criar essa função com duas posições. Eu posso pôr 0, porque eu não estou usando, né, de novo, esse x1. Então, essa mudança que eu fiz não vai mudar nada no que a gente tinha feito anteriormente. Só questão de prática para o próximo passo. O próximo passo vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável limites, que vai ser uma tupla, onde aqui eu vou colocar o limite para a primeira variável, então vamos colocar menos 5 e 5, tá? E eu vou colocar o limite para essa segunda variável, que não é limite nenhum, 0, 1, por exemplo. Isso aqui não vai ser usado, tá? E aí eu vou usar um método de otimização, então, de minimização. Res é igual a minimize para essa função func, só que agora, né, o x0, eu vou colocar direto aqui, 1 e 1, por exemplo, né? Eu vou escolher um outro método que vai funcionar bem para esse caso, método que chama tnc, e eu vou dizer que os bounds, né, os limites, vão ser aquele limite que eu criei ali em cima, limites. E eu vou pôr uma tolerância também, de 10 a menos 6. E eu vou pedir para ele imprimir esse resíduo para mim. Aqui eu digitei errado, aqui é bounds. E aí ele convergiu, né? Ele chegou que o valor da função é menos 8, tá? Nesse ponto de mínima. E o valor do x é 1,62. Se eu voltar aqui no gráfico, né? Vamos mais uma vez plotar e mostrar esse valor na função, que fica mais fácil de enxergar o que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar o meu res.x 0, né? E eu vou colocar a minha função calculada em res.x.
E eu vou colocar isso como uma estrelinha. Então, na hora que eu executo, a gente consegue ver que ele encontrou esse ponto aqui como ponto mínimo. Por que ele não encontrou esse aqui, que é o menor valor dessa região, né, que eu delimitei aí em menos 5? Porque justamente o ponto que eu dei inicial foi aqui dentro, né, foi o 1. Vamos tentar colocar como ponto inicial menos 3. Esse menos x0 aqui, ao invés de 1, eu vou pôr menos 3. E ele vai encontrar aquele ponto. Tudo bem? Então, vejam, eu limitei, né, o espaço aí de busca, né, entre menos 5 e 5. Agora, olha que interessante. Eu vou começar do ponto menos 3, mas eu quero que esse aqui... Aliás, vamos pôr menos 2, né? Que ele cairia no mesmo... Não sei. Menos 3. Só que aqui eu vou deixar que o mínimo que eu posso ter é menos 3,5. Quer dizer, o limite daquele que o x pode assumir é menos 3,5. Veja que agora ele parou aqui, ó. Ele não chegou na melhor posição possível. Ele foi limitado por aquele limite que a gente interpôs. Tudo bem? Então, usando essa função, essa opção bounds do método, e ele funciona bem dentro desse método TNC, a gente consegue limitar o valor que as variáveis podem ter, né? Isso é muito útil, sei lá, se eu vou falar de um volume, o volume só pode ser um número positivo, não pode ser negativo. Então, eu coloco um limite para isso aí. Tudo bem? Vamos agora fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados. Imaginem o seguinte, tá? Eu vou descrever aqui vou copiar e colar um texto para que a gente consiga ler aí um exemplo. Então, aí um exemplo bem simplesinho, né? Imagina que a gente quer produzir latas de alumínio cilíndricas, né? Com um volume de 350 ml. Sabe-se que o material para construir a lateral da lata, aquela parte mais macia, custa 10 centavos por centímetro quadrado. E que o material para confeccionar a tampa, que é um pouco de melhor qualidade, custa 15 centavos por centímetro quadrado. Desejam-se encontrar as dimensões da lata, altura e raio da tampa que minimize esse custo. Tá? Vamos fazer de uma forma um pouco mais didática, que é o seguinte. Vamos primeiro calcular uma função, criar uma função que calcule o custo. Né? Então, def custo, dependendo de x, lembrando, a gente sempre tem que trabalhar com uma única variável. E aí o custo, né, como é que eu vou calcular? O R vai ser o meu x0, a altura da lata H vai ser o meu x1. Né? Como é que eu calculo o custo? Ele vai ser 15 centavos, 0,15 vezes as tampas, né, a parte de cima e a de baixo, então 2 vezes, porque a área de cima e a área de baixo, np.pi vezes r ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado é a área da tampa, né? A gente vai ter duas áreas, duas partes iguais, então 2πr ao quadrado, e eu vou multiplicar isso por 15 centavos, que é o custo por centímetro quadrado dessa tampinha. Mais, mesma coisa agora para a parte lateral, 0,1, que multiplica, e aí a área lateral vai ser 2πr vezes a altura h. 2 vezes np.pi vezes r vezes h. Então, isso aqui é a fórmula que calcula o custo e eu vou retornar, né? Return C. Quer dizer, essa função aqui vai calcular o custo de produção de cada lata. Agora eu vou calcular uma outra função que é volume. Como que eu calculo o volume de uma lata? Primeiro eu vou pegar os valores, né? R igual a x0, H igual a x1, e o volume vai ser np.pi vezes H vezes o raio ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes a altura é o volume do meu cilindro. E eu vou retornar, né,
esse volume. Eu vou criar uma função que, por enquanto, não tem muito sentido, mas mais para frente vai ficar claro por quê. Def, eu vou chamar ela de função objetivo. Ela vai receber também um x, e ela vai simplesmente retornar o custo de x, tá? Veja que essa função não faz nada, ele simplesmente calcula o custo e retorna. Agora eu tenho que colocar restrição no meu problema, porque eu não posso simplesmente maximizar ou minimizar o meu volume ou o meu custo. Eu quero minimizar o meu custo, só que eu tenho a restrição de que o volume da lata vale 350 ml. Né? Então eu vou criar aqui uma outra função, restrição, que vai receber o x, né? E ele vai retornar volume calculado em x menos 350, certo? E aí eu vou criar uma outra variável auxiliar, que eu vou chamar de rest, que seria também a restrição, onde eu vou criar uma lista, e dentro dessa lista eu vou criar vários dicionários, no caso nosso, por exemplo, um só, né? Nesse dicionário eu vou colocar type, eq, fan, restrição. O que é essa variável aqui? Isso aqui é um comando que eu vou dar para o meu otimizador, dizendo para ela o seguinte: eu tenho uma restrição do tipo eq, ou seja, igualdade, equality em inglês, né? E essa restrição de igualdade vai ser calculada a partir dessa função function restrição, tá? E agora eu vou criar ali o meu comando de minimização. Eu vou pedir, perdão, x0, né? x0 vai ser igual a np.array 3,3 vai ser o meu chute inicial, e aí eu crio o meu res minimize função objetivo chute inicial x0, e eu vou colocar a opção constraints igual a esse rest. Observa que então essa variável é quem vai dizer para o meu minimizador quem são as restrições, né? E aí, aqui nessa opção, constraints. Tudo bem? E aí eu vou imprimir, né, o meu resíduo. Então, ele vai rodar, ele vai me dizer que ele conseguiu fazer essa otimização de maneira satisfatória, tá? Ele chegou que o raio era o meu x0, né? É 3,33 centímetros, a minha altura 10 centímetros. Tá? Então, esse é o tamanho da lata que a gente conseguiu para minimizar o custo, tendo esses parâmetros aí. Tudo bem? Se eu quiser achar o custo, ele é simplesmente essa função, que é a minha função objetivo, né? E se eu quiser calcular o volume, por exemplo, para ver se deu certo, eu posso usar o volume usando res.x. Observe que deu lá 350 ml, que é o que eu queria do meu método. Tudo bem? Então, eu consegui criar a minha latinha com 350 ml com o menor custo possível. E esse custo foi de 31. Agora, eu quero fazer um problema similar. Só que eu quero o seguinte, eu quero uma lata. Vamos colocar aqui. Agora, desejo uma lata com o maior volume possível, mas com um custo máximo de 20 reais. Tá? Então, agora eu quero maximizar o volume, só que manter o custo abaixo, né, de um valor. Veja que agora a minha restrição não é mais uma restrição de igualdade, é uma restrição de inigualdade, né? Inequality. É desigualdade, né, que a gente fala. Então vamos lá, como é que eu faço isso? A função custo e a função volume vão ser exatamente iguais.
né? Então, eu já vou copiar diretamente daqui. Função custo. A função custo e a função volume são iguais aos do problema anterior, eu não vou mexer. A minha função objetivo, que vai receber x, ela vai ser agora menos o volume. Por quê? Porque eu quero maximizar o volume. Lembra que para maximizar uma função eu posso minimizar o negativo dela, né? Então, return menos volume de x. A minha função de restrição, o que ela vai ser agora? Ela vai ser 20 menos custo x. Só que na hora de eu definir aquela minha variável auxiliar, rest, então eu vou criar o meu dicionário, type, só que agora o meu tipo é ineq, I-N-E-Q, ou desigualdade, inequality, tá? E a minha função, fun, vai ser aquela restrição. x0 eu vou manter aquele mesmo, né? Menos 3 e 3. E eu vou criar o meu comando. Res igual minimize função objetivo x0 constraints igual a rest. Eu vou imprimir esse resíduo. Faltou um igual. Faltou um S aqui. Agora foi. Bom, o que eu tenho aqui de respostas, né? Ele vai mostrar que a minha função tem menos 177. O que é isso? É a função objetivo, né? A função objetivo, lembrem-se, é menos o volume, porque eu queria maximizar o volume. E o otimizador minimizou a minha função objetivo. Tá? Além disso, ele chegou nesses valores, 2,6 centímetros de diâmetro na tampa, né, e 7,9, 8 centímetros aí de altura na lata. Se eu quiser encontrar o volume, eu posso simplesmente usar o volume, calcular, né, o volume de res.x. E ele vai me dizer que eu consegui uma lata de 177 ml, né? Se eu quiser saber o custo, deu 20, né? É exatamente o que eu tinha pedido. Ele não podia ser maior do que 20. Bem, esse pequeno erro aqui não tem tanto problema, tá? Mas ele conseguiu honrar as restrições conforme eu pedi. Tudo bem? Óbvio que se para o problema de vocês isso aqui for errado, a gente reformula as restrições. Pessoal, uma mensagem muito importante que tem que ficar na questão de otimização em geral é que o método numérico depende muito, a solução depende muito do método. Muitos métodos não vão convergir, muitos métodos vão convergir eventualmente para valores não tão bons, né, não tão próximos do ótimo. É muito importante que vocês entendam alguma coisa da teoria da otimização para que vocês consigam usar as funções prontas, tudo bem? Não necessariamente elas vão ser tão simples. Do ponto de vista de implementação, elas são simples de usar. Eu espero que essa aula tenha sido suficiente aí para que vocês comecem, né, a pegar familiaridade com o tema, tá? Eu agradeço muito a presença de todo mundo que está aí. Quem estiver acompanhando o curso desde o começo, eu fico feliz de que vocês ainda estejam nos seguindo. Quem está chegando pela primeira vez, eu faço um convite de se inscrever no nosso canal, de assistir aí os cursos, as aulas que a gente deu anteriormente. E se quiser deixar um comentário, alguma dúvida, fique à vontade, anotem aí no comentário. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima.